Imagine estar frente a frente com 12 homens simples, mas escolhidos para mudar o destino da humanidade. Pescadores, cobradores de impostos, sonhadores e pregadores, todos unidos por um mesmo Mestre, Jesus Cristo. Mas você já parou para pensar no que aconteceu com eles depois da crucificação? Como viveram e, principalmente, como morreram? As mortes dos apóstolos não são apenas relatos antigos, são testemunhos de fé, coragem e sofrimento. Cada um deles trilhou um caminho diferente, e alguns destinos foram tão brutais que até hoje causam espanto. Então, prepare-se, porque hoje você vai descobrir como morreram os 12 apóstolos de Jesus Cristo, e o que cada morte representa dentro da história do cristianismo. Comecemos com Pedro, o apóstolo que negou Jesus 3 vezes, mas que se tornou o líder da igreja. Depois de anos pregando o evangelho em Roma, ele foi condenado à morte pelo imperador Nero. E aqui está o detalhe que o torna inesquecível: Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se sentir digno de morrer da mesma forma que seu mestre. Já André, seu irmão, foi amarrado a uma cruz em forma de oxis, conhecida até hoje como Cruz de Santo André. Ele não foi pregado, para prolongar seu sofrimento, se enquanto morria, continuava pregando aos que passavam. 2 irmãos, 2 mártires, 2 mortes que simbolizam fé e entrega total. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos apóstolos a ser executado. A Bíblia relata que ele foi decapitado por ordem do rei Herodes Agripa, em Jerusalém. Sua morte foi rápida, mas marcou o início de uma era de perseguição aos seguidores de Cristo. João, seu irmão, teve um destino diferente. Segundo a tradição, tentaram matá-lo jogando-o em um caldeirão de óleo fervente, mas ele sobreviveu milagrosamente. Exilado na ilha de Patmos, João escreveu o livro do Apocalipse, morrendo já idoso, sendo o único dos apóstolos a não ter uma morte violenta. Coincidência ou propósito divino? Filipe pregou na Ásia Menor e foi crucificado em Hierápolis após converter a esposa de um governador romano. Já Bartolomeu, também conhecido como Natanael, teve um dos fins mais aterrorizantes da história cristã e foi esfolado vivo e depois decapitado. Seu corpo foi mutilado, mas sua fé permaneceu intacta até o último suspiro. Tomé, o apóstolo que duvidou da ressurreição de Jesus, viajou até a Índia para evangelizar. Lá, acabou sendo morto com lanças por soldados pagãos. A ironia? O homem que precisou tocar as feridas de Cristo morreu atravessado por feridas de fé. Mateus, o cobrador de impostos que virou evangelista, pregou na Etiópia. Ele foi assassinado enquanto celebrava uma missa, golpeado pelas costas por ordens de um rei que não aceitava as suas pregações. Tiago, filho de Alfeu, também foi apedrejado até a morte em Jerusalém, sendo jogado de uma torre do templo antes do golpe final. Tadeu, ou Judas Tadeu, pregou na Síria e na Pérsia, onde foi morto com golpes de bastão. E Simão, o Zelote, teve uma morte tão brutal quanto simbólica. Os relatos dizem que ele foi cerrado ao meio, vivo, por se recusar a negar a fé cristã. E por fim, temos Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Sua morte é cercada de mistério. Alguns textos dizem que ele se enforcou tomado pelo remorso, outros afirmam que caiu de um penhasco e se despedaçou. Independente da versão, Judas representa a escolha humana entre a culpa e o arrependimento. Ele não morreu pelas mãos de inimigos, morreu pelas próprias mãos, consumido pela vergonha e pelo desespero. Essas mortes não são apenas tragédias antigas. Elas são a lembrança de que fé, coragem e sacrifício andam lado a lado desde o início do cristianismo. Homens comuns que se tornaram lendas sagradas, cujas histórias atravessaram séculos. Cada gota de sangue derramado moldou a base da crença que hoje move bilhões de pessoas. Agora, sabendo como morreram os 12 apóstolos, me diga, em qual dessas histórias mais te marcou? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque aqui, toda semana, trazemos histórias misteriosas, bíblicas e reveladoras que o tempo tentou esconder. Comente abaixo qual apóstolo você acredita que teve o destino mais surpreendente. E lembre-se, a fé pode até ser invisível, mas o sacrifício desses homens ecoa até hoje na eternidade. Nos vemos no próximo vídeo.